Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo com o Lupa, continuando, né, com foco na Amazônia, como a gente teve esses dias aí com o Dr. Alexandre Saraiva, que inclusive a Amazônia tem sido um dos assuntos mais falados nos últimos dias aí na nossa mídia. Hoje, esse bate-papo vai ser feito com um dos grandes nomes aí da ciência do nosso país. Para nós, do Grupo Lupa, é uma honra contar com a presença do senhor, Dr. Ricardo Galvão. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar com vocês. Bom, então vamos começar aí falando um pouquinho da Amazônia. Como eu falei no início, doutor Ricardo, a Amazônia tem estado todos os dias na mídia, a gente tem escutado notícias um pouco assustadoras em relação à Amazônia, agora esses dias mesmo as balsas com garimpo e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo naquela região norte como um todo, né? Como que a gente chegou até essa situação, doutor Ricardo? Olha, Mônica, essa é uma situação histórica, né? Agora a Amazônia quer muito mais também na mídia, como dissestes, mas eu me lembro bem que você talvez não fosse nascido, mas certamente não eram, mas em meados do século da 1970 também apareceu muito na mídia por outras razões e a razão que motivou o problema agora, que era a preocupação do governo militar de então da Amazônia ser explorada ou ser conquistada por outros países. Tinha aquela história que a Amazônia tinha interesse de outros países, traficantes, etc. Né? A Amazônia, até então, naquela época, meados de 70, o desmatamento era muito pequeno, Mônica, quase nada. Né? Era bastante preservada a Amazônia. Foi quando o governo militar decidiu, então, entrar na Amazônia. E a ideia deles era que, não é má, a ideia é que tinha que ocupar a Amazônia, né? Os brasileiros ocuparem a Amazônia. Estavam preocupados com as fronteiras do norte, que é uma preocupação real que eles tinham na ocasião, né? Mas fizeram seguindo a metodologia que eles conheciam na época, que nós sabemos que é toda errada, né? Primeiro, abriram a Transamazônica e criaram uma mentalidade que, infelizmente, perdura até agora. Né? A mentalidade que a Amazônia seria ocupada seguindo as patas do boi. Isso é o que se falava na época. Né? Inclusive, eu gosto sempre de lembrar uma citação do Delfim Neto, que era ministro na ocasião. Ele disse em uma entrevista que a maneira de conquistar a Amazônia era fazer de lá um faroeste e que depois nós mandaríamos o xerife que nunca foi, né? Mas a consequência disso, Mônica, é que tivemos uma ocupação da Amazônia, primeiro, desrespeitando as populações, existe mais de 300, da ordem de 300 etnias indígenas espalhadas por toda a Amazônia, tem uns que até agora não têm contato bom com o ser humano, né? Sem ter, naquela época não havia a preocupação com o desenvolvimento sustentável e com respeito à sustentabilidade, né? E a Amazônia, a maior parte da Amazônia eram terras públicas, né? E não havia um arcabouço legal bem feito de como ocupar a Amazônia. Né? Então, o que foi feito é que nós vimos, né? As pessoas invadiam, desmatavam, colocavam gado de uma forma muito ineficiente lá, não produtiva, para ocupar a terra, para depois poder dizer que aquela terra era deles, né? E essa mentalidade acabou permeando pela Amazônia, acrescentada da mentalidade de exploração de minérios. Uma exploração de minérios também feita de uma forma terrível, né? Vocês certamente já leram sobre Arajá, a mina de ouro, mas também no norte do Amapá tiveram várias minas, extraíram vários metais importantes e não existe mais nada lá. Né? Então, a Amazônia passou por dois ciclos muito grandes. Primeiro foi o ciclo da borracha, ainda no final do século XIX, começo do século XX, que poderia ter sido um progresso muito grande para o país, mas já foi explorada com mentalidade completamente errada, mesmo para a ocasião. Os índios eram feitos praticamente escravos,
as pessoas eram praticamente escravizadas, né? Ficaram os famosos barões da borracha, que exploravam e usavam os recursos lá, mas não investiam na própria Amazônia. E depois teve esse segundo ciclo, que começou com os militares, né? E foi se estendendo cada vez mais. Então, hoje nós temos uma situação muito difícil na Amazônia, né? Vocês sabem que cerca de 30% do desmatamento ainda são em terras públicas não destinadas, né? A maior parte desse desmatamento é grilagem de terra, às vezes falam que são ruralistas, exploradores de gado. No norte do Mato Grosso, isso é verdade, mas a maior parte explorando. Então, nós estamos numa situação muito difícil, perdendo a diversidade e perdendo a importância que a Amazônia tem, não só na questão de sequestro de carbono, mas principalmente para todo o regime hídrico do nosso país, indo até o norte da Argentina. Então, essa foi a mentalidade que acabou permeando na Amazônia e que, infelizmente, ainda perdura lá e também em nossos políticos. Realmente é um cenário que a gente tem que estar, né, bastante alerta aí para tentar mudar, né, o quanto antes esse processo, né? E aí, com isso, a gente vem acompanhando, né, de longe, mas com certeza o senhor pode nos falar muito mais sobre o programa do PRODES, né, com toda a sua atuação lá no INPE, né, por tantos anos. E uma das coisas que a gente ressalta muito, né, é justamente por ser uma ferramenta, né, o que é esse programa, quais são os dados que ele levanta, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente, que tipo de informação a gente acompanha na floresta amazônica, né, e de que forma, né, esses dados são levantados, adquiridos, né, foi muito rebatido aí na mídia a questão da qualidade, né, confiabilidade nos dados. Assim, mais a respeito de informação mesmo, se o senhor puder contar um pouquinho para a gente, como que acontece isso, para a gente ficar, né, bem atenta aí a tudo que o INPE divulga, né, por hoje. Obrigado, Luiz, por essa pergunta, porque essa me dá a oportunidade de falar um pouco sobre o INPE, que, é claro, desde o meu embate com o presidente Bolsonaro, acabou ganhando muita repercussão na mídia, é muito mais conhecido pela sociedade do que era anteriormente, né? Mas o INPE é um instituto que honra todos nós do Brasil e fazia muito pelo Brasil, pela sociedade, sem ser tão conhecido. Então, para você, o que acontece é o seguinte: no final da década de 60, os americanos começaram a lançar a série de satélites de observação da Terra, os satélites Landsat. E o diretor do INPE, então, que foi o fundador do INPE, né, Dr. Fernando de Mendonça, era uma pessoa muito experiente, ela é da Força Aérea, mas também fez doutorado em Stanford, e ele sabia da importância do monitoramento por satélite, a relevância do monitoramento por satélite. Então, imediatamente, ele começou um programa no INPE para que o INPE começasse a aprendesse a usar a imagem de satélite para várias aplicações no país. Inclusive, naquela época já, para aplicações de ensino, usar satélite para aplicações de ensino, já pensava sobre isso. E ele, então, tornou o Brasil um parceiro de imagem do Landsat, e já em meados da década de 70, instalamos em Cuiabá a primeira antena receptora de imagem de satélite Landsat de toda a América do Sul. É interessante que as reuniões na década de 70 sobre o uso do Landsat participavam Estados Unidos, Canadá e Brasil. Eram os 3 únicos países que sabiam utilizar isso. Isso para ver um protagonismo que o INPE tinha, às vezes a sociedade não reconhece, né? E eu gosto de falar isso por aqueles que atacam a ciência, não sabem o bem que a ciência faz para o país, né? Então, foi indo, e em meados da década de 80, o INPE já tinha dominado bastante a tecnologia de utilização de imagem, processamento de imagem satélite, tudo desenvolvido pelo próprio INPE, né? É importante fazer isso. Então, o INPE tinha domínio soberano sobre essas técnicas. E aí resolveu-se, no final da década de 80, começar a fazer o monitoramento da Amazônia. Foi criado o programa PRODES, era ainda no governo de Sarney, né? Para o monitoramento da floresta amazônica, desmatamento.
E esse programa foi instituindo para, no final do ano, sempre mostrar o quanto cresceu a taxa de desmatamento com relação ao ano anterior, né? O programa teve um êxito enorme. Foi tão grande esse êxito que os chineses, já na década de 80, que já tinham lançado satélites, não dominavam essa tecnologia de processamento de imagens e vieram ao Brasil, vieram ao INPE, trabalharam no começo com o INPE para aprender parte dessas técnicas. Isso levou depois o INPE a fazer o acordo Brasil-China para desenvolver satélites de observação da Terra, um programa que teve muito exitoso, que durou 30 anos. Bom, então, o INPE começou esse programa de desenvolvimento de imagens, de monitoramento, desmatamento, e é bom agora ser específico, já que estou falando com pessoas da área, né? Em corte raso. Quer dizer, o desmatamento da Amazônia em corte raso, não a degradação, que o PRODES faz, em áreas acima de 6 hectares. Certo? Isso era a resolução do satélite permitida na época, né? Então, foi desenvolvendo todo o procedimento, cada vez melhorando mais, né? Usando imagens do satélite Landsat e depois de outros satélites. E com o programa Brasil-China, que desenvolveu o satélite CBERS, que é China Brazil Earth Observation Satellites, eles começaram também a usar os satélites brasileiros, certo? Então, esse programa foi sendo desenvolvido e as taxas de desmatamento sempre aumentando. E não é de hoje que tem queixa sobre isso. Já quando o programa foi lançado, o presidente Sarney reclamou, deu uma notícia de aumento de desmatamento, mas o diretor do INPE de então, o Dr. Márcio Barbosa, foi falar com ele, explicou, ele imediatamente entendeu, não teve problemas, né? Mas essa taxa de desmatamento foi variando ano a ano, né? Teve um pico enorme, acima de 29 mil quilômetros quadrados. Aí foi no governo Fernando Henrique, que foi, se não me engano, 1995. E depois o segundo pico enorme foi no governo do presidente Lula, foi 2004, 27 mil quilômetros quadrados. Então, essa taxa de desmatamento foi variando, né? Mas esse programa PRODES ganhou uma repercussão internacional enorme, porque o INPE não só desenvolveu o programa, como adotou a política de tornar os dados públicos e gratuitos. Qualquer cidadão pode entrar na página, mesmo antes da lei de acesso à informação, os cientistas do INPE já adotaram essa política, né? As pessoas podiam acessar a página e pegar os dados do INPE, né? E, para vocês terem uma ideia, em 2004 a 2012, a taxa de desmatamento da Amazônia teve uma queda enorme, eu vou explicar a razão depois, da ordem de 80%, e num comentário editorial na revista Nature, eles disseram que o programa do INPE era de causar inveja ao mundo todo. Para ver, às vezes, eu escutei com muita mágoa quando o ministro Ricardo Salles atacava o INPE, dizendo que uma instituição que fazia nada pelo país, para não reconhecer essas coisas, né? Tem um artigo interessante que eu sempre cito nas minhas palestras, de um professor de Harvard, junto com colegas da Universidade de Colômbia e da NASA, falando sobre as necessidades de informação que era necessário obter depois do Acordo de Paris em 2015. E nesse artigo, eles dizem explicitamente que outros países do mundo também monitoram a floresta com dados. Eles citam a Austrália, Japão, por exemplo, né? Mas nenhum deles fornece os dados com a qualidade e da forma aberta como o INPE faz. Então, esse programa PRODES não era comentado na imprensa, só vi um resultado no final do ano, né? Mas tinha uma repercussão enorme. E causou problemas também no passado. Então, foi em 2008, se não me engano, o resultado do PRODES mostrou um aumento substancial de desmatamento no norte de Mato Grosso, que, aliás, nós estamos observando agora também. E o governador de então, Blairo Maggi, ele disse a mesma coisa que o Bolsonaro disse, que os dados do INPE não estavam corretos, que provavelmente o INPE estava trabalhando para alguma organização social, né?
E ele foi falar com o presidente Lula, e no começo, infelizmente, o presidente Lula deu ouvidos a ele, né? Mas, felizmente, a ministra de Ciência de Meio Ambiente era a dama do meio ambiente brasileira, Marina Silva. E a atitude dela foi espetacular, né? Ela simplesmente convocou uma reunião em Brasília com o presidente Lula, com o governador Blairo Maggi, com o diretor do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, então, o diretor do IBAMA e outras pessoas importantes. E foi uma reunião difícil. Aliás, ontem eu estava conversando com ela. Foi uma reunião bastante difícil, um governador muito incisivo, e ela fez a sugestão que eu fiz ao governo, ao ministro, essa vez, mas não me ouviram. Ela falou simplesmente: vamos fazer um sobrevoo na região que o INPE está dizendo que foi desmatada, o governador disse que não foi. E nós podemos checar. Fizeram e caiu por terra toda a crítica do Blairo Maggi. Então, esse programa PRODES é um programa que prestou um serviço inestimável para o país e para o mundo, respeitadíssimo pela NASA, respeitadíssimo pela Agência Espacial Europeia. Aliás, quando eu tive embate com o presidente Bolsonaro, que eu reafirmei os dados do INPE, né? É claro, com uma certa contundência, eu reconheço, mas logo depois a NASA e a Agência Espacial Europeia refizeram os dados e comprovaram todos os dados do INPE, né? Então, essa é a importância desse programa POD. E por que ele tem importância, Luiz? É porque esses dados não é só para dizer quanto desmatou a Amazônia, ele diz também invasão em terras indígenas, mineração ilegal, ele dá, como o tipo de ocupação da terra não PRODES. E, mais importante, em 2004, que teve o segundo pico de desmatamento, a ministra Marina Silva pediu para o INPE criar o programa DETER, que é outro programa que tem o INPE, que não dá com tanta precisão a área desmatada, mas dá alertas diários de desmatamento. O governo tem os alertas diários. Eu fiquei realmente, eu vou dizer, além de triste como brasileiro, muito irritado uns dias atrás, quando o ministro, o general Mourão, reconheceu a culpa dele, que a ação de desmatamento foi grande, que talvez as Forças Armadas não foram na área que tinha. Ora, os dados estão no INPE. E depois que eu saí, o INPE, os pesquisadores do INPE, junto com o IBAMA, porque nós temos, no nível de pesquisador, temos bom contato, desenvolvemos o que se chama o DETER intenso, que dá nas áreas mais desmatadas, mostra com maior precisão onde é, indica onde deve agir, certo? Eles simplesmente não ouviram. Eles simplesmente não ouviram. O Conselho da Amazônia, que ele criou, tem 16 militares, nenhum cientista na área ambiental, nenhum. Nós temos Carlos Nobre, Paulo Artacho, tantos outros, né? Nem Rojão, nenhum cientista da área ambiental. Então, esse programa DETER, Luísa, é um dos orgulhos do país. Nós que estamos na academia, temos da ordem de 1.300 trabalhos científicos e teses no mundo todo, utilizando os dados do DETER já publicados. Aliás, do PRODES já publicados. Nossa, com certeza. E o senhor citou até a série dos satélites Landsat, né? Todo o PRODES e esse novo programa DETERES, eles se baseiam nas imagens do Landsat ou é um conjunto de outros equipamentos? É um conjunto de satélites. Depois, usa imagens do Landsat, bastante as imagens do Cibras, do satélite Cibras. Agora nós temos o satélite Cibras 4 e 4A, que foi lançado junto com a China. Agora, que imagens do satélite Amazônia, né? Usamos também imagens do satélite indiano, né? E vocês se lembram, não sei se recordam, acusações do governo, também de Ricardo Salles, que o INPE não tinha satélites de radar de abertura sintética, não conseguia ver através das nuvens. Ora, o INPE tem os melhores especialistas do país em imagens de satélites radar, né? Então, quando precisa dessa imagem, nós utilizamos a imagem do satélite Sentinela, da Agência Espacial Europeia. O INPE é o hub da Agência Espacial Europeia na América do Sul para a distribuição dessas imagens. E uma coisa que as pessoas não sabem, foi bom perguntar isso sobre os satélites, como o INPE, começou a usar satélite do Cibras 4, a série Cibras completa, né?
Até então, as imagens, para você usar a imagem de qualquer fornecedor de imagem, NASA, etc., o usuário teria que pagar. Em 2004, o diretor do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, falou assim: olha, nós cobramos imagem, não paga nem o custo, nem um décimo do custo do satélite. Então, ele propôs aos chineses a tornar as imagens disponíveis gratuitamente, sabe? Fornecer todas as imagens gratuitamente. Ora, os chineses aceitaram a oferta, isso foi uma reviravolta no fornecimento de imagem. Então, o Brasil serviu como exemplo, ao contrário do que agora era um exemplo. Então, a NASA, a Agência Espacial Europeia, os japoneses, os chineses, começaram a fornecer imagens gratuitas também. Isso deu em volta de São José dos Campos, surgiram da ordem de umas 10 startups usando as imagens, então trazendo benefício grande para o país, né? Então, essa função também social do INPE é muito importante. Não, com certeza, né? E para o mundo inteiro, né? Que é isso que o senhor está comentando, né? A questão dos satélites a gente acaba pegando, né? Integrando também outros países, né? Então a informação também não é só para a gente, né? Às vezes o que um satélite está de um lugar pode ser útil, né? Para outro. Enfim, é essa interligação de informações que aqui na área ambiental a gente acaba usando muito, né? Na área de geoprocessamento, né? Enfim. Isso gera uma quantidade muito grande de ferramentas para a gente usar no apoio à tomada de decisão, na criação de políticas públicas, né? E aí, com isso, doutor Ricardo, se o senhor puder comentar um pouquinho, assim, como é que é feita essa ligação, assim, do INPE com os governos, né? Tanto o governo federal, mas os governos estaduais e municipais também. Existe alguma, assim, ligação mais direta de atuação para uso dessas ferramentas? Como é que é feita exatamente a aplicação, né, dessas informações tão ricas que são geradas pelo INPE? Bom, funciona assim. Primeiro, o INPE é uma instituição do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E Inovação. Sempre foi, então os dados do INPE já são todos acessíveis ao Ministério. No caso, vou separar diferentes aplicações, né? No caso de monitoramento da Amazônia, e também o outro grande programa do INPE, que nós não comentamos, mas o programa de queimadas, que indica onde está tendo queimadas, esses dois programas, os dados dele, todos os dados, eles são colocados na base do INPE, e o INPE sempre teve um acordo com o IBAMA, de fornecimento. Esse acordo sempre foi renovado, a última vez que renovou eu era diretor, mas, infelizmente, esse acordo foi até dezembro de 2018, e eu esperava que, quando o governo Bolsonaro entrasse, ele renovasse, mas não foi renovado. Então, nos dados, esse é importante que as pessoas entendam. O presidente falava que o INPE passava, o Mourão falava a mesma coisa, só os dados que interessavam para ser contra o governo. Isso não existe no caso do IBAMA, porque o IBAMA tem acesso direto ao banco de dados. O INPE não precisa de passar nada. Ele simplesmente tem acesso direto ao banco de dados, através desse acordo. E tem um convênio, no convênio, eu não sei se é assim, mas quando eu assinei com o IBAMA, o convênio que o IBAMA, os dados, o IBAMA tem acesso direto, e o INPE não disponibilizava na rede pública antes de uma semana ou 10 dias. Isso, no começo, até deu uma discussão. Eu conversei muito com a presidente do IBAMA de então, a doutora Sueli Araújo. Eu estava até um pouquinho contrário, queria disponibilizar logo, mas ela deu razão clara. Ela falou assim: olha, os madeireiros ilegais, eles têm gente trabalhando para eles, acessando o tempo todo esses dados do INPE. Se vocês colocam o alerta antes do IBAMA atuar, vocês estão dizendo para eles, avisando que nós vamos atuar, né? Então, esse acordo segura os dados por IBAMA e por INPE 10 dias, eu creio que da ordem de 10 dias, não sei quanto é agora, e depois é disponibilizado na página do INPE, uma página chamada Terra Brasilis, em que qualquer um pode acessar e pegar, aprender como é que usa, etc. E também os dados sobre queimadas, né? O INPE também disponibiliza. O INPE também tinha um programa, infelizmente, eu acho que foi descontinuado em 2016, porque não teve mais recursos,
que, além de monitorar o desmatamento na Amazônia, dizia o quanto houve de recuperação. Era um programa feito a cada 2 anos. O que aconteceu com a área desmatada? Esse programa, eu tive uma promessa do ministro Ricardo Salles, antes de brigar comigo, que ele ia dar dinheiro para renovar esse programa, mas nunca veio esse dinheiro, né? Esse programa é interessante. Além disso, o INPE tem várias ferramentas, Luísa, esqueci agora, que as pessoas, principalmente o pessoal da área ambiental, o pessoal que trabalha em municípios, por exemplo, né, pode acessar e usar as imagens de várias formas para fazer planejamento, e tem outras várias ferramentas. Por exemplo, em meteorologia também o INPE disponibiliza os dados de meteorologia para satélites e de seus modelos climáticos, todos de forma gratuita, né? Então, é assim que funciona a ideologia do INPE sobre os seus dados. Muito bom, cara. Na sua fala, a gente percebe como você tem propriedade, como você tem o conhecimento sobre isso, né? E é muito... A gente vê como isso foi reconhecido, né? Você teve o reconhecimento da Nature, na revista, em 2019, como uma das personalidades mais importantes da ciência mundial. Recentemente, o senhor recebeu o Prêmio Internacional de Liberdade e Responsabilidade Científica, concedido pela AAS, né? Associação Americana de Avanço na Ciência. E aí... Todo esse reconhecimento mostra que o mundo tem que perceber essa importância da ciência, né? E principalmente dar esse valor ao cientista. A partir disso, como que você entende que esses reconhecimentos trouxeram de positivo para a sua carreira? O que isso mudou na sua percepção sobre como você trabalha e como você tem ajudado na evolução da ciência? Bom, essa é uma pergunta importante, João. A minha carreira científica não foi nessa área de meio ambiente, nem meteorologia, nem nada. Eu trabalho até na área nuclear, né? Não era nessa área, né? Mas é claro, quando já fui diretor durante 7 anos do CBPF aí no Rio de Janeiro, ali perto do Rio Sul, né? E depois, agora 3 anos, diretor do INPE, né? Então, quando nós estamos nessa posição de gerenciamento, você tem que ter um conhecimento mais amplo do que acontece, e sempre foi minha tendência, como cientista, procurar o conhecer o mais possível, né? E essa questão de aquecimento global e questão de mudanças climáticas e meio ambiente, eu realmente me apaixonei por ela, né? Então, teve uma mudança na minha carreira que eu estou até escrevendo um artigo divulgação científica, talvez publicar na revista Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, sobre a física básica de mudanças climáticas, etc., né? Então, isso, do ponto de vista do meu trabalho, foi o que aconteceu. Agora aconteceu o importante, a visibilidade internacional e nacional que eu alcancei, né? Eu acho que desde que eu tive embate com o presidente Bolsonaro, esse reconhecimento, eu já dei umas 200 palestras no Brasil e também no exterior, né? Até E isso me satisfaz muito, João, porque a maior parte das palestras é para jovens, né? E nós temos que mudar os jovens, nós temos que conscientizar que nós não teremos, eu sempre repito isso nas minhas palestras, desenvolvimento socialmente justo, sustentável e equânime, sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia, né? Então, o Brasil tem está correndo um perigo enorme de ficar para trás fortemente se políticos do tipo que agora nos lideram continuarem no país, né? A situação é muito, muito preocupante, né? Nós já estamos na última, depois da COP26, né, tivemos uma palestra, eu estava numa palestra com o professor Paulo Artacho, da USP, que é um dos autores aliás, uma pessoa que deveria ser convidada, um dos autores do último relatório do ICPP, né? Ele estava me mostrando os estudos de aumento no Brasil da região seca, sabe? Com falta de água. É extremamente preocupante, extremamente preocupante. Então, vamos pensar, eu não quero fazer nenhuma propaganda política, mas nós teremos eleição no ano que vem, né? Seja quem for o presidente que for eleito, já começa o primeiro problema. Como é que está a situação de aquecimento global? Como é que está a situação de desmatamento da Amazônia? Nós não podemos deixar de ter uma estratégia muito bem pensada,
muito bem feita para como nós vamos desenvolver o país no cenário de aumento de temperatura média da ordem de 2 graus centígrados. Nós não podemos deixar de fazer isso, porque eu não vejo possibilidade de nós, até 2050, por exemplo, 2040, 2050, reduzirmos esse aumento de temperatura global. No caso da Amazônia, a situação é terrível, né? Vocês viram mais de 13 mil quilômetros quadrados desmatados, e o general Mourão fala que não é muito problemático, é 0,3%. Qualquer besteira dessa, uma besteira estulta que eles falam, né? Preocupante. Então, seja qual o governo que entre, tem várias coisas, além da situação econômica, etc., mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de energia, certo? Do ponto de vista de agricultura, a agricultura já está sofrendo no centro-oeste grande, nós vamos aumentar o período de seca. Em toda a área do sul da Amazônia, que começa no Maranhão e bordeja todo o sul da Amazônia até o Mato Grosso, o chamado arco de desmatamento, aliás, o nome criado pela professora Berta Becker, da UFRJ, né, que infelizmente já nos deixou, em todo esse arco de desmatamento, a temperatura média já é cerca de 2 graus acima do resto da Amazônia. O período de seca já dura 3 a 4 semanas a mais que o resto da Amazônia. Certo? Resultados recentes da pesquisadora do INPE, publicado na Nature em julho, né, com a sua equipe, mostram que a Amazônia já está deixando praticamente de ser uma absorvedora, uma sequestradora de carbono, está no balanço, né, quando ela absorvia muito carbono no passado. Então, nós temos que... E como fazer isso, João? Temos que usar os jovens e principalmente nas universidades. Por isso que eu disse à Mônica, quando eu recebo um convite de uma universidade, eu nunca recuso, porque nós temos que mudar a opinião, nós temos que ser atuantes, nós temos que ser fortemente atuantes, né? Nós temos que mostrar a esses políticos estultos e negacionistas que eles não podem continuar com essa política, mas nós devemos mostrar aos nossos cidadãos, co-cidadãos, que seja qual seja a sua cor partidária, seja qual seja a sua ideologia política, não se pode votar em políticos negacionistas. Seja de que partido for, nós não podemos fazer mais isso. Nós temos que votar em pessoas preocupadas com o progresso do país, um progresso sustentável do país. E é muito bom que você traga essa perspectiva, né, de engajamento dos jovens, né, porque o Lupa é isso, né, o Lupa ele trabalha com a divulgação e com a incentivo à participação pública, e os jovens, como eu e os outros integrantes, estamos aí ativamente nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está passando por uma situação no Brasil de muita desvalorização da ciência, né? Então, eu, como, por exemplo, estou iniciando na graduação, e existem pessoal do mestrado, pessoal do doutorado, que está vendo que está tendo muita desvalorização em relação à ciência, em relação a não ter o incentivo das pesquisas, não ter as bolsas. Então, o que você poderia dizer para a gente que está começando agora nesse ramo da ciência, que poderia fazer com que a gente continuasse firme nisso, sabe? Qual mensagem você passa para que a gente continue engajado nessa luta, mesmo com todas essas adversidades? Ô, João, realmente a situação, o cenário agora é difícil, né? Um cenário bastante difícil. Eu também passei um cenário difícil, porque na tua idade eu estava no regime militar no Brasil, né? Se bem que o regime militar de então era diferente do agora, porque embora no regime militar a perseguição política foi terrível, bem pior, aliás, do que nós temos agora, né? Havia militares preocupados com o desenvolvimento soberano do país e com a ciência, né? Então, por exemplo, a FINEP, que foi financiadora de estudos e projetos, foi criada naquele governo militar. A própria regulamentação da pós-graduação foi criada naquele governo militar. Mas a situação política era muito ruim. Mas eu dou como exemplo os meus colegas que eu tive que fazer o doutorado no exterior, eu acho que nós éramos da ordem, não lembro bem, mas talvez uns 30 brasileiros no MIT na minha época. De todos eles, só 2 não voltaram. Com todo o problema complicado, todos voltaram, certo? E procuraram trabalhar pelo país e conseguiram. Então, nessas épocas difíceis que nós devemos planejar e programar para as épocas boas que virão. Eu tenho esperança no Brasil, sou
já uma certa idade, mas sou esperançoso, né? Que nós possamos progredir. E quem tem essa formiguinha da ciência no seu espírito não consegue viver sem ela, sabe? A dificuldade é difícil, a situação é difícil, mas a formiguinha está sempre picando e falando, vai em frente, né? Então, a mensagem que eu tenho é que nós temos todos que lutar. Temos que ser mais atuantes, João, muito mais atuantes. Então, temos que combater, principalmente vocês que sabem mexer nas redes sociais, eu não faço isso, atuar para dar as mensagens corretas, estimular as pessoas, e pode ter certeza que muitas são estimuladas. Eu não sei se já escutaste alguma das minhas palestras, eu gosto sempre de contar um caso da velhinha do metrô em São Paulo. Quando escrever o livro, vou botar um capítulo, vai ser a velhinha do metrô em São Paulo. Eu, depois que saí do INPE, eu voltei à USP, dando uma aula, né? Eu morava na casa do meu filho, que mora em Moema, e eu tinha que ir de metrô até a USP, né? Ou quando não ia, sempre de bicicleta, mas quando estava chovendo, de metrô, né? E as pessoas paravam, queriam conversar comigo, fazer perguntas, e uma vez uma velhinha veio a mim, eu chamo velhinha, desculpe, ela que me desculpe, não sei quem é, mas uma senhora da minha idade, né? Ela veio com um celular, até pensei que queria tirar fotografia, e ela me disse o seguinte, professor, eu queria agradecer muito o que o senhor fez. Eu falei, por quê? Ela falou, olha, porque eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo e vivi a minha vida toda em São Paulo. E, para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. Depois do que aconteceu, o senhor me fez abrir os olhos, e eu quero dizer para o senhor que, tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu criei grupos que trabalham para melhorar a política ambiental na cidade de São Paulo. Então, essa esperança que eu gostaria de ver, né? Eu fui dar uma palestra na Universidade de Recife, aliás, acho que 2020, 2019, não lembro, dei duas, mas a segunda foi um grupo que chamava Amazônia, né? Eu pensei que era um grupo preocupado com a Amazônia, mas não. Era um grupo de alunos da área ambiental, acho que de administração, gestão ambiental, não lembro, uma engenharia, gestão ambiental. E com esse negócio todo, eles falaram, olha, realmente não adianta só ficar falando na Amazônia, nós temos que dar exemplo em Recife. Então, eles fizeram um programa, eles vão em todas as escolas públicas, onde tem alguma área livre, trabalhem com os alunos para limpar, plantar, não deixar jogar lixo, etc. Isso que nós temos que fazer. Nessa época difícil, nós temos que dar o bom exemplo. Nós temos que lutar o bom combate e não esmorecer de jeito nenhum, João. Perfeito, doutor Ricardo, com certeza, super concordo. E, né, já que o senhor está falando, né, essa questão justamente de maior participação, né, para nós não perdermos essa esperança, né, e, enfim, todos nós temos um papel também, né, e aqui foi colocado muito, né, o quão ricos são essas informações, né, todas essas ferramentas que são fornecidas pelo INPE, né, que podem muito ser usadas para, né, toda a política, nortear toda a política pública, né? Então, a gente falou muito da política pública, né, o uso dela e a aplicação dela no controle da Amazônia, mas a política pública passa por nós também, né? A sociedade que, no final das contas, não só vota, mas é atuante por todas as ferramentas também que a gente tem de participação, né, e controle social, as audiências, enfim, tudo que se usa, né? Então, o que o senhor podia falar, assim, para nós a respeito, assim, de como que nós podemos usar melhor essas ferramentas nesse sentido, né? Porque, às vezes, a gente, da academia, fica também muito limitado a pensar em publicar artigos, a fazer teses, dissertações, o que é ótimo e é uma referência sensacional. Mas, para a vida mesmo, né? Para a sociedade, de que forma a gente pode... talvez realmente usufruir, né, de todas essas ferramentas. O que o senhor pode comentar sobre isso? Olha, Luísa, essa também é uma pergunta muito relevante, eu tenho falado sobre isso também, né? Porque hoje em dia nós temos que atuar, lembrando que agora a maior parte das pessoas, a principal ferramenta que elas gostam são as redes sociais, né? Eu tive uma conversa no começo desse ano com numa conferência na internet, mas com a ex-editora-chefe da Scientific American, que agora é diretora
aliás, chefe de departamento de jornalismo científico da Universidade de Boston, né? Então, ela chamou atenção, tivemos uma conversa muito interessante sobre essa questão das redes sociais, né? Porque acontece que as redes sociais, as pessoas têm muito acesso à informação, mas um grande número de acesso à informação, mas mesmo deixando de lado as fake news, né, a informação que vem é uma informação muito supérflua. E vocês que trabalham na área de ciência sabem que muitas vezes em ciência é necessário uma certa profundidade, certo? Então, às vezes, quando tem o problema do negacionismo, é que eu chamo a atenção que o negacionismo não é obscurantismo do passado, que era só motivado por motivos religiosos extremistas, né? O negacionismo científico atual é uma pseudociência intencional. São pessoas que veem resultados científicos, como a Amazônia. Nós vimos agora a questão das vacinas e temos outros exemplos, né? Que eles, quando têm métodos científicos, resultados científicos, que incomodam sua zona de conforto, seus interesses econômicos, seus interesses políticos, né, criam isso que nós chamamos de fake news. Na verdade, muitas vezes são coisas pensadas que são colocadas lá, né? Eu não sei se vocês leram o famoso livro, esqueci o nome do autor, né? Os Engenheiros do Ódio. É um livro que vale muito a pena ler, como isso é construído, né? Então, como a sociedade e a Mariette, que é essa editora, chama atenção, além de ser supérflua, gerou na sociedade uma expectativa de dominar a notícia rapidamente, sem muito trabalho, né? Sem muito se envolver. E muitas dessas ferramentas que nós falamos, que tem no INPE, é necessário uma certa dedicação. Então, por exemplo, se a pessoa for entrar no site Terra Brasílias do INPE, não basta clicar lá, ele vai ter que ler um pouco, vai saber como vai, como tira os dados, né? E isso, muitas pessoas não têm esse interesse. Então, o que eu tenho falado com aqueles que trabalham nas redes sociais, estimular os alunos a fazerem isso, né? Primeira coisa, quando tem algum ataque, alguma coisa errada nas redes sociais, não respondo de forma tosca, não seja bravo, não façam isso, né? Procure um exemplo, quando a coisa é difícil, procure um exemplo que possa dizer o resultado correto, e se não tiver uma coisa fácil, indique uma página na internet onde isso é explicado. Porque a internet não tem o problema da profundidade das redes sociais, a internet tem coisas mais profundas. Então, vocês procurem indicar. Então, por exemplo, né, vamos fazer essa questão dar um exemplo típico, né? A questão do aquecimento global, que, por exemplo, o próprio Ernesto de Araújo, o Jair Bolsonaro disseram que não existe aquecimento global, isso é um complô marxista, né? E muitos me mandam essas coisas, né? Então, quando eu procuro responder, eu não entro nas redes sociais, né, mas peço aos alunos fazerem, olha, explique que não é e indique, dê algumas referências na internet onde isso está bem explicado, certo? Nós temos que aprender a fazer isso, certo? Porque na internet tem, se a pessoa souber explicar, na internet tem onde procurar, né? E às vezes de uma forma. E nós temos que fazer, porque nós temos que atuar mais. E nós temos não só ter as redes, Luísa, mas mudar a consciência das pessoas. Dos 10 aos 22 anos, até me formar, eu morei em Niterói. Cresci em Niterói, passei minha adolescência em Niterói, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu morava no bairro de Engá, tem em frente aonde tem o museu agora, o Museu do Neymar, mas em frente tem uma ilha, né? E uma ilhinha pequena, eu gostava muito de ir lá, mergulhar e caçava polvo, às vezes pegava peixe, mas gostava muito de mergulhar lá. Depois de muitos anos, fui doutorado, etc., fui voltar, convidei um colega meu para ir mergulhar lá, achava um lugar idílico, gostava muito. Sujo de plástico do fundo até a última pedra. Cheio de plástico, mar sujo, tudo sujo. Então, essa mentalidade, não basta nem as redes sociais, nem falar para a Amazônia, nós temos que ter atitudes construtivas, certo? Olha, eu chorei dentro d'água, certo? Eu tive que tirar a máscara, eu estava chorando dentro da máscara. Então, essas coisas nós temos que aprender a mudar, não é só nem as ferramentas, mas nós temos que crescer
mudando nossa atitude e ajudar os jovens a mudar a atitude. Doutor Ricardo, eu acho que cientistas e brasileiros como o senhor, eu acho que são exemplos para isso. Eu acho que a sua pesquisa, a sua vida, o que o senhor fala para a gente, eu acho que nos orgulha, nos inspira e nos incentiva a seguir. Eu acho que mesmo na turbulência, mesmo em caminhos tão complicados, em momentos tão complicados, que a gente olha e fala, não é possível que vai ter uma notícia pior do que essa. Aí passa uma semana e vem uma notícia pior. E aí a gente vê cientistas como o senhor, como tantos outros, passar o que passaram, sabe? E eu acho que esse depoimento, essa sua vivência nos incentiva a continuar e mesmo nesse caminho difícil, a manter a perseverança, a persistência e lutar por algo melhor, tentar alguma coisa melhor. Que venha. Sem dúvida, obrigado. E eu quero só fazer um comentário. No caso da Amazônia, por exemplo, todo o desmatamento, né? Lembrar que tem muita gente que não só mostra o que está acontecendo, mas que está mostrando caminhos de uma exploração sustentável da Amazônia, negócio. Temos exemplo espetacular da Amazônia 4.0 do Carlos Nobre, né? Mas temos outros exemplos muito, muito bonitos também de como explorar a Amazônia de uma forma sustentável, né? E só que para isso, outra vez, nós vamos precisar de ciência e tecnologia, sabe? Vamos precisar de conhecimento, né? E não podemos ter políticas estultas e negacionistas. Então, eu espero que os jovens participem cada vez mais disso, se entrem, Então, o João Vitor começou agora, né? Daqui, quando se formar, não sei se é 4 ou 5 anos aí, vai sair de bicicleta e vai à Amazônia e montar a sua própria empresa para fazer um desenvolvimento sustentável da Amazônia lá. Certo, João? Que maravilha. A gente, assim, nós aqui do Lupa, a gente se orgulha muito e a gente quis muito, tentou muito essa conversa com o senhor, porque a gente acredita muito na sua pesquisa, a gente acredita muito no que o senhor representa para esse país. Então, assim, a gente não tem nem palavras para agradecer por essa aula espetacular, por essa 1 hora de grande conhecimento que o senhor falou. Já passou 1 hora e a gente nem acredita nisso, né? Foi muito rápido. Eu só tenho que agradecer. Como professora, eu me orgulho muito de ter um colega professor, de ter um cientista e de ter um brasileiro que só traz orgulhos para a gente. Só isso, só traz orgulho. Eu acho que a gente só tem que agradecer ao senhor por tudo mesmo. Mas deve ser orgulhosa também desse próprio programa de vocês, né? São coisas como essa, iniciativa como essa, como disseste no começo, podias ficar sentado fazendo tua pesquisa, publicando teus artigos, mas fostes além, né, de criar, de fazer mais e ir para a sociedade, né? O que nós chamamos de extensão, às vezes, de uma forma até que algumas pessoas não gostam de falar na universidade, mas essa atitude é muito importante. Eu quero parabenizá-los, quando se quiserem, sempre poderei colaborar, indicar pessoas, né? E continuem firme, continuem na luta, porque nós vamos vencer, né? Eu sempre, quando me perguntam, essa pergunta do João, né, o que esperar, etc., né? Eu sempre lembro, quando eu era jovem, era a música da João Baez, né? Que dizia que nós vamos... não sei se vocês talvez não conheçam a João Baez, né? Mas ela cantava We shall overcome. Sabe? We shall overcome. Então, para isso, nós precisamos de gente como vocês, para que nós vamos, sim, alterar tudo isso.